Olá, neste mês de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher, um dia de luta pela igualdade de direitos. No programa de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Seção São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, tem origem no século XIX nos Estados Unidos. Operárias de uma fábrica de tecidos entraram em greve e foram trancadas e a empresa incendiada. Mais de 100 trabalhadoras morreram carbonizadas. Em 1975, a data se tornou oficial por decisão da ONU. Desde então, muita coisa mudou. Nós vamos conversar com a Carmen. Carmen, muito obrigado pela sua presença. É um prazer renovado estar aqui contigo, estar participando desse programa, estar colaborando com a cidadania, com o esclarecimento, enfim, com esclarecimento sobre os direitos que todos temos. O prazer é nosso. Daquela data, de todo esse tempo que se passou, o que mudou? Olha, as coisas vêm mudando gradativamente. Naquela data, as mulheres foram mortas porque elas reivindicavam melhores condições de salário. Elas trabalhavam em condições insalubres, com água até o joelho, e os filhos pequenos ficavam ali juntos, e os salários não eram condizentes, e elas reclamaram disso. E os patrões não gostaram, e trancaram, e incendiaram, e o tecido que elas costuravam naquela época era na cor lilás. Por isso que o lilás ficou como símbolo da homenagem às mulheres. Então, o 8 de março é um dia de luta, não é um dia assim de festa, é um dia de rememorar as reivindicações. Mas de lá para cá, nós avançamos bastante, porque nós já conseguimos uma melhoria nos direitos trabalhistas, nós já conseguimos um respeito maior, nós conseguimos vários sucessos, conseguimos a criação das delegacias de defesa da mulher, conseguimos mais entidades que as defendem, conseguimos a lei Maria da Penha, que vem sendo aplicada e com resultados muito bons, que vem, de certa forma, inibindo um pouco a violência, embora ela ainda continue acontecendo. E agora estamos aí num grande enfrentamento com relação ao tráfico de pessoas, com um trabalho brilhante da Secretaria da Justiça nisto. É exatamente isso que eu queria falar com você. Na trajetória histórica da defesa dos direitos da mulher, a intolerância continua, o desrespeito em relação à mulher continua. Continua. Infelizmente, diariamente nós verificamos casos de respeito à mulher. Ainda existem pessoas, existem seres humanos que se acham superior a tudo e a todos e que se acham acima da lei, que acham que podem desrespeitar o ser humano. A mulher é vista ainda como um ser frágil, um ser que não sabe se defender, mas não é assim. Que as mulheres são fortes, elas conhecem o seu direito, elas sabem como se defender. O que falta é um pouco mais de informação de como buscar esses direitos e aonde buscar esses direitos. Como se muda essa situação? Nós mudamos isso fazendo seminários, fazendo palestras, promovendo encontros. É um trabalho conjunto, Ordem dos Advogados do Brasil, com a Secretaria da Justiça, com ONGs, com a Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, com sindicatos, como o Sindicato dos Comerciários, que tem uma Secretaria da Diversidade, que cuida dessas coisas muito bem, como a Federação dos Químicos de São Paulo, que estão sempre promovendo seminários, o Sindicato dos Enfermeiros, porque a violência continua, não só quanto à mulher, mas também quanto aos profissionais desta área. Então, a nossa atividade é intervir para uma melhoria. E nós temos um grande aliado, que é o Ministério do Trabalho, que vem promovendo seminários também, vem promovendo júri simulado educativo
para explicar a aplicação da Lei Maria da Penha, para explicar os mecanismos de defesa contra a discriminação e preconceito que ainda atinge a mulher, porque quando nós falamos em preconceito, não é só com relação à cor da pele, mas é o preconceito que exclui pelo gênero, exclui porque é mulher, exclui porque tem um padrão social diferenciado, exclui porque não tem aquele padrão que se considerou que é o padrão de beleza e que não é, que é contrário ao tipo físico que domina o nosso país. O que nós precisamos em nosso país para que se faça cumprir a lei? Já existe uma legislação importante na defesa das mulheres. O que é necessário? Uma mudança cultural para que se cumpra a lei. Porque a gente sabe que alguns agentes do Estado desconhecem, não têm informações e acabam potencializando o preconceito. Nós precisamos de uma capacitação melhor dos profissionais, não só dos aplicadores do direito, mas a porta de entrada da denúncia, que é a delegacia. Infelizmente, a mulher em situação de violência ainda é tratada de uma forma diferenciada. Ela chega na delegacia e não tem aquele tratamento que ela precisaria, ela já está fragilizada. Então, a violência doméstica ainda é tratada como se fosse uma coisa de somenos, como se não tivesse importância. Nesse aspecto, a Comissão da Mulher Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil, está travando uma luta incessante junto com outras entidades no sentido de melhor capacitar os profissionais para o atendimento desta mulher em situação de violência. Precisamos também de mais servidores, que nós temos poucos. Nós precisamos que essas delegacias fiquem abertas 24 horas. Porque tem delegacias que atendem mulher em situação de violência que não trabalham fim de semana, mas a violência ocorre, em sua maior parte, no final de semana. A gente sabe que a violência contra a mulher ocorre, sobretudo, na família, né? Sim, também. Há uma necessidade de uma conscientização maior. Isso aí está ligado com a questão social, com a questão cultural, com o grau de instrução que você tem, com o salário que a pessoa recebe, que às vezes é pouco, e porque é pouco surgem as brigas, e porque surgem as brigas surgem as discussões, surgem as agressões. Então, é preciso tentar erradicar esta pobreza que domina grande parte da nossa população, esse mercado informal, uma melhoria nos salários, uma melhoria nos serviços de atendimento médico. Isso tudo viria a auxiliar bastante na diminuição desta violência. Você falou que falta informação, mas, por exemplo, a internet seria uma grande ferramenta para a conscientização das mulheres que não têm informação sobre os seus direitos. Mas também a internet tem sido uma ferramenta para potencializar a discriminação contra a mulher. É verdade. Nós temos uma arma de duas pontas. A internet tem uma velocidade incrível, por ela nós podemos, em poucos segundos, atingir grande número de pessoas, mas, infelizmente, tem aquelas pessoas que, nem diria que por falta de conscientização, por maldade mesmo, distorcem a verdade só para ver o que vai acontecer. Então, a internet poderia ser usada de uma forma mais produtiva, realmente no sentido de conscientizar, sem banalizar. E o que nós estamos assistindo é isso. Você posta uma mensagem séria e aí começam a surgir comentários depreciativos, distorcidos. Aí a pessoa fica na dúvida, será que é verdade? Será que não é verdade? Mas nós ainda entendemos que é uma questão cultural. Então, a internet pode ajudar, mas não é só a internet. São as organizações de bairro, os centros culturais, as igrejas, as escolas, né? Promovendo eventos. Nesses eventos a gente pode participar, dando esclarecimento, como você faz, onde você vai, quem você procura. A Secretaria da Justiça, por exemplo, tem aí um canal de Disque Denúncia que poucas pessoas sabem disso, que podem utilizar. Não só com relação à violência, mas com relação também à discriminação. Né? Tem a Lei 14.187 de 2010, que aplica a punição administrativa para quem praticar ato de discriminação. Carmen, eu vou insistir na pergunta, como se faz uma mudança cultural, já que a discriminação contra a mulher faz parte da nossa sociedade. Mas eu quero que você responda isso depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, homenageamos o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Nossa entrevista é com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira, presidente da Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Além das questões de gênero, a senhora acompanha os problemas da discriminação contra a mulher, sobretudo da mulher negra. Bem pior, né? A condição da mulher negra. Muito pior. A mulher negra, numa escala de comparativo, ela tem os piores salários. Tem o homem branco, o homem negro que ganha menos que o homem branco, depois a mulher branca que ganha menos que os dois e a mulher negra que ganha menos do que os 3 anteriores. E isto está ligado ao racismo institucional e ao racismo que está introjetado dentro das pessoas. Porque o racista ele não sai dizendo eu sou racista, eu sou discriminador, ele discrimina simplesmente. Então, se você tem uma vaga de emprego, por exemplo, você tem 2 candidatos com a mesma qualificação, com a mesma perfeição. A diferença é que um é branco e o outro não. Então, os 2 são aprovados. Para o negro é dito assim, você aguarda em casa que você vai receber um telegrama. E o telegrama aqui nunca chega. E como é que a gente fica sabendo? Porque a vaga é preenchida e a pessoa fica sabendo de imediato. Então, eu falo, nós temos que realmente trabalhar a cultura, tem que mudar a forma de entendimento, e tem que mudar isso desde o berço, desde que a criança é pequena. Essa mudança eu queria explorar um pouco você, Carmen, deve acontecer, por exemplo, através da educação nas escolas. Você sente que algum projeto educacional nas escolas, por exemplo, públicas, para dizer que todos são iguais diante da lei? Há uma dificuldade de se tratar desse assunto. Com relação à discriminação, nós temos a Lei 10.639, que trata do estudo da África. E o que nós ouvimos é assim, não tem profissionais competentes, vamos implementar, vamos falar. E não se implementa, não se fala, a lei já tem 10 anos de existência. Então, se estudamos a história de todos os outros países, por que não podemos estudar também a história da África? O estereótipo que ficou foi o estereótipo deixado pelo escravizador, que o povo negro nasceu livre, ele foi escravizado e ele nunca se conformou com essa situação. Mas a mensagem que vem vindo através dos séculos é como se isso tivesse sido aceito pacificamente, como se o negro ou a negra não tivesse capacidade de superar as suas dificuldades, o que não é verdade. Porque a cada vez que você dá a igualdade de oportunidade, ela é conquistada e com louvor. Veja agora os resultados que estão vindo com relação às cotas que foram implementadas. Nós temos um estudante negro que entrou no curso de medicina da Universidade de São Paulo em primeiro lugar. Superou a todos. Então, isso é prova de que, se você der oportunidade, a pessoa abraça. Porque uma coisa é você ter condições de estudar com todo o aparato necessário, e a outra é você estudar com dificuldades. Ora você tem, ora você não tem, você tem o que comer, você não tem o que comer. Tudo isso influencia. Porque para fazer um bom trabalho, para ter um bom estudo, você precisa ter amparo, você precisa ter um lar, você precisa ter as refeições, você precisa ter a saúde boa, e você precisa ter os livros, os complementos, todos que são necessários. Apesar de que algumas pessoas não têm isso, elas conseguem superar essa barreira, porque a força de vontade é maior. Por que se resiste tanto em relação ao sistema de cotas? Exatamente por conta disso, por causa do discurso do opressor que vem se reproduzindo. Acham que a cota é um privilégio. Não é um privilégio, é uma reparação, porque se observarmos o que aconteceu no 14 de maio, mais de 1 milhão de pessoas postas na rua sem direito a nada, sem direito a qualquer indenização, sem direito à casa. E essa reparação que é buscada, ela é secular, até hoje ela não se implementou.
Se compararmos com os outros imigrantes da mesma época, foram agraciados com terra, com escola, com dinheiro, e para a população negra não. Então, é uma diferença secular que vem se propagando e que vem sendo diminuída. Então, esta política de cotas, ela vem para reparar em parte isto. Mas existe ainda uma dívida social muito grande. Sim. Você veja que a nossa Constituição, que ela é maior, ela diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas o que nós observamos é que existe uma realidade formal e não uma realidade real. Basta fazer uma observação. Se você for nos bancos, nas multinacionais, no shopping, veja quantas pessoas negras, afrodescendentes, você vê ocupando cargos de chefia, cargos de gerência, ou mesmo cargos de vendedor. Você não vê. Você vê nas atividades mais simplórias. Agora, isso é falta de oportunidade? Não. No serviço público, tudo bem enquanto os cargos são iguais, mas quando chega nos cargos de comissionamento, aí é o problema. Então, esse decreto que foi assinado agora, presidente Dilma criando as cotas no serviço público, elas são boas, mas vamos ver se elas vão atingir também os cargos em comissão. Isso. Porque o ingresso no serviço público, ele é uniforme, porque não se pergunta qual é a sua cor. Você vai lá e preenche a ficha, diz qual é a sua escolaridade e se preenche os requisitos do edital, se tem a escolaridade necessária. Então, aquele que preenche os requisitos está dentro. Agora, o problema acontece na hora da promoção. Carmen, vamos interromper um pouco nossa entrevista para o nosso intervalo e voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. No programa de hoje, homenageamos o Dia Internacional da Mulher, entrevistando a advogada Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Seção São Paulo. Qual é o trabalho da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para promover o direito da mulher negra? A OAB, ela faz muitos seminários de capacitação, de orientação. Ela faz muitas parcerias com entidades, com sindicatos. E toda vez que a OAB chama, ela é atendida, que o público vem. E os seminários que nós fazemos não são voltados exclusivamente para advogados. É livre. Nós colocamos a informação no site e aqueles que são interessados se inscrevem. Então, é uma forma de se aprender um pouco mais e de saber quais são os seus direitos e de como reivindicá-los. Agora, a par disso, nós precisamos também, de parte das autoridades constituídas, de políticas públicas mais eficazes. Nós somos minoria quando se trata de decisão. Nós precisamos de mais mulheres na política, mais mulheres nos postos de comando, mais mulheres no judiciário. A impressão, Carmen, que com o governo Dilma Rousseff, a presença da mulher aumentou. Aumentou. Do governo federal. Aumentou bastante, até com a criação da Secretaria da Mulher, mas isso ainda é pouco. Porque se nós não temos número suficiente de pessoas que nos representem, na hora da votação a gente acaba perdendo. Na verdade, também não é só número, é qualidade. Não é só, qualidade também, porque precisamos de alguém que esteja lá, que defenda as nossas bandeiras e que diga, precisamos disso e que justifique por conta disso, disso e mais aquilo. Então, porque quem não está na luta, quem não sofre a discriminação e o preconceito, assim, de maneira geral, não estou falando só com relação à cor da pele, mas é a discriminação no mercado de trabalho, a discriminação no estudo, que você quer fazer um curso e você não pode. Então, a pessoa que não sofre isso, ela não tem noção de quanto isso pode ferir. E se você estiver falando com quem conhece, com quem está ali direto com a base, está ouvindo a reivindicação da base, você tem mais facilidade de levar para a autoridade que tem o poder de decisão. Então tem que ouvir a base
e tem que levar para a autoridade constituída para que ela decida e implemente. A nudez da mulher negra no carnaval te incomoda? Eles exploram a mulher negra no carnaval e de forma nua. Mas eles exploram também a mulher branca, não é só a mulher negra. Agora, por que só no carnaval dar o destaque para a mulher negra? Podia dar o destaque o ano todo e não dessa forma. Podia dar o destaque para os trabalhos que são oferecidos por mulheres negras, os trabalhos intelectuais, os trabalhos de formação, os trabalhos para as comunidades. Isso poderia ser destacado também. Eu queria que você citasse um caso que te incomodou muito de discriminação contra a mulher negra. Foi uma senhora que no shopping da Avenida Paulista, praticou discriminação racial contra 3 pessoas, contra a Karina Chiaretti, a Sueli Mariano e o Alex Marques. Os 3 não se conhecem, não se conheciam, e eles foram fazer compra no shopping. A Karina chegou primeiro, foi comprar um esmalte, estava com a filha dela pequena, e essa senhora, Davina, como é que é o nome dela? Acho que está até aqui na sentença, esqueci o sobrenome. É assim, Davina Aparecida Castelli, que já é conhecida lá no shopping paulista, pelas informações que obtivemos, é conhecida por discriminar pessoas negras e por discriminar deficientes. E esta senhora, então, se dirigiu à Karina dizendo que ela não poderia frequentar aquele shopping e passou a insultá-la, chamando de macaca, negra suja, fedorenta, e dizendo que negros tinham que morrer e outras coisas piores. Tanto que a filha pequena da Karina ficou traumatizada com tudo aquilo. E nesse clima, foi um alvoroço dentro de uma farmácia que tem lá, entrou na farmácia o Alex também para fazer uma compra. E o Alex também é afrodescendente. E quando ele entrou, a mulher veio para cima dele também xingando, apontando com o dedo, o negro tem que morrer, sai daqui. Eles foram chamar a polícia. Quando chegou a terceira vítima, Suelen, que não sabia o que estava acontecendo, foi fazer uma compra, era a hora do almoço. E também essa senhora veio para cima dela. E segundo as vítimas, essa senhora dizia, vocês não sabem com quem estão lidando, porque eu sou oficial. E aí eles diziam, não importa quem a senhora seja, a senhora tem que respeitar. Olha, em resumo, veio a polícia militar, mas infelizmente não foi feito flagrante no momento, e eu não entendi por quê, porque a informação é de que quando a polícia chegou, a senhora ainda estava xingando. E se ela estava ofendendo a raça, o crime de racismo é inafiançável. Mas, posteriormente, houve a lavratura do boletim de ocorrência, a Ordem dos Advogados foi convocada para estar acompanhando através da Comissão de Igualdade Racial e foi convocada também a Secretaria da Justiça, através da professora Elisa Lucas, que é a coordenadora de políticas públicas para negros e indígenas. Então, estivemos lá no distrito acompanhando todo o desenrolar. E, nesse patamar, eu fui nomeada para estar representando a Ordem dos Advogados no acompanhamento disso tudo. E saiu a sentença agora no dia 19, então a magistrada levou em consideração os antecedentes, que essa senhora não é primária, ela já tem outros antecedentes, já tem outras 3 condenações, eu só não sei se elas foram executadas ou não, mas provavelmente não, porque se tivesse sido executada, talvez tivesse inibido um pouco para que ela continuasse nessa prática. E então a magistrada condenou 4 anos de pena de reclusão, mais 39 dias multa e mais dano moral no valor de 28.700, salvo engano, para cada um dos ofendidos. E a juíza disse que não concedia o direito de recurso em liberdade por conta do desrespeito que essa senhora teve para com o Poder Judiciário. Nossa, porque ela foi deselegante. Uma sentença muito importante. Então, foi deselegante com o oficial de justiça e com a ordem do juiz. A mulher ou o homem negro que for discriminado no lugar público, ela pode fazer o quê? Ela pode buscar uma providência administrativa via Secretaria da Justiça, que a reclamação pode ser feita por e-mail, pode ser feita por escrito, pode ser feita pessoalmente, pode ser feita via OAB, e aí a aplicação da Lei 14.187, que vai impor multa, e dependendo da gravidade, o estabelecimento pode até ser fechado. E essa lei, ela não pune apenas a pessoa jurídica, pune também a pessoa física. Só que para poder punir, você tem que saber quem é que ofendeu e aonde encontrar a pessoa. Porque se não souber, não adianta. Esta lei é um dos instrumentos que nós temos à mão e que é mais eficaz.
Fora disso, nós temos a via judicial. Na via judicial, a pessoa vai à delegacia, faz a queixa, o delegado vai abrir um inquérito, mas tem que ficar bem caracterizado as palavras que foram ditas, como foram ditas, né, para poder ficar tipificado que houve a prática do racismo. E aí um promotor vai analisar, vai haver a denúncia e o juiz vai analisar e vai dar uma sentença. Para se fazer a denúncia, é necessário ir em qualquer delegacia ou só na delegacia da mulher? Pode ser qualquer delegacia, mas existe uma que é especializada em crimes raciais, que é o DECRAD, que é lá onde era o prédio do DEIC, na rua Brigadeiro Tobias, no 3º andar. A delegada de lá é a doutora Margarete Barreto. Então, essa delegacia é especializada em crimes de discriminação e preconceito, homofobia, discriminação religiosa, é essa delegacia. Mas, independente disso, qualquer uma das outras existentes estão capacitadas para receber a denúncia. Carmen, você é uma advogada conceituada e eu agradeço a participação sua no nosso programa. Para fechar, por que a jovem negra da periferia deve ter esperança de que vai se mudar a sociedade brasileira e todos terão os mesmos direitos aqui no nosso país? Sem esperança, a nossa vida não tem sentido. Nós temos que acreditar num futuro melhor. Nós somos aquilo que nós pensamos. E se nós pensarmos positivamente, nós conseguimos romper as barreiras da exclusão, do preconceito, qualquer uma delas. Nós temos que ter força de vontade, porque o que não falta são pensamentos negativos e pessoas negativas à nossa volta para dizer: você não vai conseguir, você não pode. Mas nós temos que ser mais forte do que isso e colocar dentro de nós: eu posso. A lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas ela pode fazer com que a pessoa não me humilhe. E com base nesse princípio que é tão verdadeiro, que foi dito por Martin Luther King, é que a nossa luta deve continuar. Porque se nós não formos respeitados espontaneamente, se nós somos humilhados e discriminados, nós temos que buscar o recurso da lei para fazer valer o nosso direito. Então nós temos que ter a esperança sempre, porque a esperança viva dentro de nós é que vai fazer com que nós consigamos mudar esse mundo, esta sociedade e construir a verdadeira cultura de paz. É isso. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Volte sempre aqui no Observatório do Terceiro Setor. Obrigado. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, comentários, o nosso programa de rádio e muito mais no nosso portal www.observatoriotercetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Interaja conosco. Até o próximo programa.